Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Estamos aqui segunda-feira, 6 horas da manhã, no nosso compromisso diário, sem Bíblia, sem café. O que é isso, Ica? Que programa é esse? É porque se você só pode tomar café depois que você lê a Bíblia. Então, se você não tomar o café, você vai ficar sem. Se você não lê a Bíblia, né? Você vai ficar sem café. Então, você tem que ter essa clareza. Tá bom? Nós estamos aqui com esse programa diário. Para quê? Para que você tenha conhecimento, para você poder entender mais sobre uma vida de espiritualidade, uma vida de desenvolvimento pessoal. Você tem que entender que você é um reinante, você é uma pessoa próspera, que quer crescer, quer amadurecer, quer dar fruto. Só que muitas das vezes, que é nosso tema da nossa série de mensagens agora, que a gente vai até sexta-feira, tem algumas coisas que te impedem de crescer. E essa questão, né, que te impede de crescer, vai afetar diretamente na sua vida profissional, financeira, emocional, familiar e não só na espiritualidade. E é isso que a gente quer aqui durante essa série de mensagens, durante esses encontros, durante esses dias, trazer clareza para você que você não tem que viver uma vida medíocre. Você é uma pessoa que acredita em Deus, você professa uma fé, eu sei que você é uma pessoa que tem um entendimento espiritual e muitas das vezes as coisas não rompem, muitas das vezes as coisas não acontecem. Por quê? Porque muitas das vezes falta também um entendimento almático, falta também se posicionar, ir em direção àquilo que você quer alcançar. Então é isso que a gente fala aqui nesse programa e eu espero que você esteja com a gente durante essa semana, que vai ser incrível. Eu tenho certeza que vai ser incrível e a gente vai aprender muito ao longo do caminho. Então vamos lá. O que te impede de crescer? A primeira coisa que eu notei, eu já até falei isso nos meus stories, eu falei lá nos meus stories, uma das principais coisas são batalhas que não são enfrentadas. O que eu percebo é que muitas pessoas não querem enfrentar as batalhas da vida. Icra, quais os motivos? Né? Por qual motivo uma pessoa não entra em uma batalha? Pode ser por medo. A pessoa ela vê que é algo desconhecido, né? E ela muitas das vezes por precaução ela não entra. Ela se sente medo, se sente acuada e muitas das vezes ela acredita que essa batalha não é uma batalha que ela deveria enfrentar. Eu mesmo, por exemplo, eu sempre fui um cara que eu era contra qualquer tipo de confronto, tanto com pessoas quanto também no mundo espiritual. Eu era um cara, nossa, eu lembro como se fosse hoje, que quando eu assistia alguns vídeos na internet, no YouTube, que alguém falava sobre batalha espiritual, sobre algo voltado relacionado à parte de demônios, ou espirituais da maldade, eu ficava meio querendo não entender dessa questão, de ter conhecimento. Isso é um outro motivo também de uma pessoa não entrar, né? É a falta de conhecimento. E aí uma coisa vai encaixando na outra. E aí quando eu percebi, eu estava vendo que quando eu comecei a assistir esses vídeos, à medida que eu tinha conhecimento, à medida que eu fui avançando, eu entendi que o problema não é você assistir ou você ter medo, né? Eu acho que o principal problema é a falta de conhecimento, é você não ter o conhecimento necessário, as armas necessárias para poder entrar numa batalha e vencer essa batalha, tá ok? Então, por exemplo, se você vai para o confronto com alguém, né? Numa negociação de vendas ou alguma coisa do tipo relacionada à parte empresarial. Você precisa o quê? Ter conhecimento daquela área, senão você vai ter medo, né? Você tem que saber o que você está enfrentando. Se a gente vai para a parte espiritual, que é uma das coisas que a gente tem aqui como base, né? Trazer um entendimento almático no mundo espiritual, trazer um entendimento maior para você. Então, se a gente vai, por exemplo, para o mundo espiritual, você tem que entender quais são as batalhas que você está enfrentando. Você tem que entender quais são as lutas que você acaba tendo que passar para você poder vencer, né? Então, quando a gente tem esse entendimento, as coisas facilitam para a gente. Não estou falando para você que vai ser fácil, mas estou falando com você que com conhecimento você não fica só no escuro, tá ok? Então vamos lá. Quais são os principais. Vamos lá, a gente está pegando agora, começando a nossa aula, quais são os principais motivos que uma pessoa não entra numa batalha? Primeiro, por medo. Segundo, por confronto, né? Por ser confrontada. Muitas das vezes essa pessoa ela não quer ser confrontada. Terceiro, por descuido. Quarto, por fuga. E quinto, por falta de conhecimento. Então, muitas das vezes, né? Tem por fuga, né? É porque muitas das vezes a pessoa ela se sente, né? Eu tô tranquilo, tá tudo bem,
tá tudo certo. E essa fuga, muitas das vezes, né, a evitar o confronto, muitas das vezes não vai ser benéfico para a sua saúde espiritual. Já vou te adiantando, tá ok? Você vai precisar sim entrar em umas batalhas, principalmente batalha no corpo. Tem algumas batalhas, por exemplo, como açúcar, bebida alcoólica, vícios relacionados ao cigarro, pornografia, até mesmo Coca-Cola, refrigerante, tudo aquilo que te domina, querido. Eu falei isso na igreja metodista, eu estava na igreja metodista sábado. Eu quero mandar um abraço para o pastor dessa igreja, quero mandar um abraço, né, para todas as pessoas que estavam lá comigo no sábado. Foi incrível, foi um tempo maravilhoso. E eu falei lá no sábado, eu falei que tudo aquilo que te preenche te domina. Tudo aquilo que você não consegue ficar sem, essa coisa vai te dominar, né? E o Espírito Santo é aquele que consegue preencher a gente e fazer a gente ter domínio próprio, né? Quando a gente tem um domínio próprio, a gente consegue tomar as melhores decisões. Então, eu quero que você anota, eu quero que você lista aquilo que está te dominando. Quais são as coisas hoje que tem te dominado? Quais são as armadilhas, né, que tem te dominado? Por quê? Porque isso vai te impedir de crescer. Isso vai fazer você procrastinar em uma batalha que você precisou entrar ou precisava entrar e você não conseguiu entrar, né? Eu até escrevi aqui, ó, qual o motivo que você não tem entrado nas batalhas que a vida preparou para você? Qual que é o verdadeiro motivo? Porque a vida, ela prepara algumas batalhas pra gente. E são batalhas que a gente precisa passar, a gente precisa enfrentar. E quais foram as batalhas que você precisa entrar, Deus preparou para você, a vida preparou para você, e por qual motivo você não entrou? Eu quero que você anote, eu quero que você lista qual que é o motivo, né? Será que foi por isso que eu acabei escrevendo aqui? Será que foi um outro motivo? Se for um outro motivo, escreve nos comentários. Se você puder, escreve nos comentários qual foi o motivo, né, que você acabou não conseguindo entrar nessa batalha. Pois todas as vezes que deixamos de lutar uma batalha, estamos impedindo o quê? Impedindo aquilo que Deus quer. Estamos impedindo o quê? Onde que Deus quer nos levar. Então, é como se fosse assim, Deus, ele quer levar a gente para o próximo nível. Deus, ele quer trazer para a gente clareza. Deus quer trazer para a gente prosperidade. Ele quer nos levar para um próximo nível. Ele quer trazer bênçãos para a nossa vida. Ele quer estabelecer as promessas dele na nossa vida. E muitas das vezes, quando nós deixamos de lutar algumas batalhas, a gente vai impedir que essa bênção chegue até nós. Por exemplo, Davi, ele foi ungido a rei, sim ou não? Mas não sei se você sabe, mas ele enfrentou algumas batalhas antes de ser ungido a rei. Deus, ele conhecia o coração dele. Em vez dele ficar falando mal dos outros, em vez dele ficar cochichando, em vez dele ficar fazendo as coisas como alguns irmãos dele faziam, e a gente tem relato disso até na própria Bíblia, ele cuidava da ovelha do pai dele. Ele era um menino responsável. Ele tinha aproximadamente de 15 a 17 anos, a gente não consegue cravar a idade certa, mas ele estava ali, cuidando das ovelhas do seu pai. Ele estava sendo um homem responsável, ele estava trazendo, né, um tempo onde que ele tinha domínio sobre o corpo dele. Ele poderia fazer outras coisas. O que ele fazia? Ele tocava a harpa, ele cantava cânticos a Deus, adoração a Deus. Então, Deus, ele conhecia o coração de Davi. E aí Deus, ele coloca algumas batalhas para Davi passar, né? Apareceu ursos, apareceu leões, e ele precisou enfrentar ursos, enfrentar leões. Ele precisou matar, ele precisou o quê? Mostrar a força que habita dentro dele. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui. Então, o que eu quero que você tenha clareza, o que eu quero que você entenda é que as batalhas da vida que Davi precisou enfrentar foi aproximando ele da promessa, foi aproximando ele das bênçãos que Deus tinha para ele, até chegar, né, a história que você conhece também, que é a história de Golias, onde ninguém queria enfrentar Golias e Davi se posicionou para poder enfrentar esse gigante. E uma das coisas que eu já quero trazer para você aqui de primeira mão, porque essa aula tá fantástica, se eu fosse você, compartilhava, mandava para mais gente, já para a gente começar a nossa segunda-feira a 1000 por hora, enfrentando as batalhas que a gente precisa enfrentar, cair para dentro e de encontro àquilo que realmente a gente precisa fazer. Então, o que eu vou te dar um conselho? Compartilhar a live. Compartilha, manda para mais pessoas. Querido, manda. Manda para mais pessoas, para que eles também tenham o entendimento e o conhecimento daquilo que a gente está passando aqui. Vamos lá. A primeira coisa que eu entendo já sobre essa questão, né, de batalhas que não foram enfrentadas, por que a gente não enfrenta, né, algumas batalhas da vida, é porque a gente precisa ter fé inabalável.
E muitas das vezes a gente duvida, né? Ou muitas das vezes a gente foge, muitas vezes a gente tem medo, né? Então a primeira coisa que você precisa ter é o quê? É uma fé inabalável. O que é uma fé inabalável? Você precisa acreditar no poder que atua em nós, né? Saber verdadeiramente quem está com a gente. Isso aqui é forte. Quem está com você nessa batalha? Quem está com você nessa batalha? Você precisa saber isso muito rápido e muito claro. Se você não conseguiu responder essa pergunta, você precisa treinar essa fé inabalável. E é treinamento. Perdão. Efésios 3:20 fala assim: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais tudo o que pedimos ou tudo aquilo que pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais. Será que essa pessoa que é capaz, né? O nosso Deus, seria capaz de fazer infinitamente mais tudo o que pedimos e pensamos? Será que realmente ele nos abandonou na batalha? Será que se a gente entrar em alguma batalha, em algum projeto, em alguma coisa que leva o nome de Deus, será que realmente ele vai deixar a gente sozinho nessa batalha? Eu acredito que não. O que eu acredito é que você e eu, nós precisamos treinar uma fé inabalável. E o que é essa fé inabalável? Fé inabalável é aquela fé, querido, que você consegue treinar a ponto de confiar, trazer palavras de gratidão, trazer palavras de amor, trazer palavras de afeto, trazer palavras que vão de acordo com aquilo que você tem que cumprir aqui na Terra, o seu propósito de vida. Então, isso é você formar uma fé inabalável. Então, a primeira coisa é ter uma fé inabalável. Para quê? Para entender verdadeiramente quem está com você e o poder que atua em você. Porque isso também faz sentido. Quando nós entendemos o poder que habita em nós, a gente vai crescer essa fé inabalável. Por exemplo, Davi, ele não foi para derrotar Golias pelo aquilo que ele era. Por quê? Porque se você parar para pensar, e aqui eu já quero trazer para você, mas é porque eu tenho algumas limitações. Eu quero já deixar para você aqui algumas limitações de Davi. Davi, ele era ruivo, de baixa estatura e magro. Então, vamos dizer assim, né? A aparência de Davi, a forma que Davi era, e era jovem, né? Não mostrava que ele iria derrotar um gigante. Então eu quero trazer para você aqui de primeira mão, querido. As suas limitações não podem limitar Deus. As suas limitações não podem paralisar aquilo que Deus estabeleceu para a sua vida. Por quê? Porque o poder de Deus atua em você e o poder dele se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então, eu quero que você entenda que se for na sua força, se for no seu braço, não vai ter jeito. Por exemplo, o Ícaro. Querido, o Ícaro que vos fala, querido, se não fosse o poder de Deus, a graça de Deus, eu tenho, né, o dom de ensinar, isso a minha esposa até fala, né, sobre isso. Ícaro, você é mestre, é um cara que tem um chamado para o ensino, o que você fala, né, traz clareza, traz entendimento. Então, assim, à medida que eu fui caminhando, eu percebi que eu tenho o dom do ensino, né? Deus, ele colocou em mim o dom do ensino. Então, querido, é isso que eu quero que você entenda. Se depender de mim para gravar uma live, para poder fazer alguma coisa, é bem provável que não vai sair, é bem provável que não vai acontecer. Eu lembro quando eu não estabeleci o meu chamado, quando eu era só um funcionário da prefeitura, lá na escola municipal, que eu dava aula, eu não gostava de câmera, eu era retraída, minha esposa mesmo falava comigo assim, Ícaro, você precisa entrar no Instagram. Eu falava, que Instagram, o quê? Eu nem tinha aplicativo do Instagram, só para vocês terem uma ideia. E isso é por quê? Porque muitas das vezes a gente tem medo dos confrontos, a gente tem medo de enfrentar as batalhas da nossa vida, a gente tem medo dos desconhecidos, e isso vai fazendo a gente distanciar das promessas. Isso vai fazendo a gente se afastar daquilo que Deus tem para nós, os planos dele para a nossa vida. Então, eu já quero, né? Primeira coisa que eu falei aqui, eu quero que você anota, não deixe de anotar, é ter uma fé inabalável, é saber o poder que atua em você, é você ter esse entendimento que não é sobre você, é sobre o poder de Deus que atua em você. E ter uma fé inabalável, saber, ter esse entendimento, tá ok? É muito importante. Segundo ponto, tá em Mateus 21:21. O primeiro que a gente leu foi Efésios 3:20. Mateus 21:21 fala assim, Jesus respondeu, eu asseguro que, se você tiver fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito com a figueira, mas também disser a esse monte, levanta-se, atira-se no mar, e assim será feito. Olha que forte isso, a mensagem, né? A segunda coisa que eu já entendo aqui é que para a gente entrar
em uma batalha, a gente precisa tomar uma decisão. A gente precisa entrar hoje, né, nós temos que entender que a gente precisa entrar em algumas batalhas. Por quê, Ícaro? Porque se a gente não entra em algumas batalhas, a gente fica num piloto automático. Então, olha que interessante. Eu asseguro que se vocês tiverem uma fé inabalável, lembra disso, e não duvidar, poderão fazer somente o que foi feito à figueira. Dá uma ordem. Ó, como que a decisão atua em nós? Dando ordem. Levanta-se, atira-se no mar e assim será feito. Se você disser ao monte, levanta-se, atire-se ao mar e assim será feito. Ah, Ícaro, como assim, Ícaro? Eu estou querendo dizer para você que se você tomar uma decisão hoje de cortar o açúcar, você sabe que o açúcar te faz mal, você sabe que ele te procrastina. Se você tomar a decisão hoje de largar a pornografia, se você tomar a decisão hoje de não querer ser mais depressivo, ansioso, não se entregar para os seus problemas emocionais, se você tomar uma decisão hoje de enfrentar de frente, né, aquilo que te afronta, aquilo que te bota para baixo, tomar uma decisão de ter um casamento saudável, um casamento feliz, um casamento debaixo da graça e do favor de Deus. Querido, entenda isso. A decisão, ela precisa ser tomada por você. Ninguém vai tomar essa decisão. A decisão, ela precisa ser tomada por você. E hoje você tem o poder de ter uma fé inabalável, esperar, quando eu falo é esperar com paciência, é esperar agindo, com que Deus, o poder de Deus habita em você, atuante em você, para que você tenha o quê? Uma fé inabalável, né? Uma coisa completa a outra. E segundo, é você entrar na batalha e tomar uma decisão. É você decidir, querido. Hoje é o dia de você decidir. O poder de Deus habita em você. Ele está em você, ele confia em você. E agora você tem que tomar uma decisão. Tomar uma decisão de largar tudo aquilo que te aprisiona, tudo aquilo que te escraviza. Ou talvez ser uma pessoa mais amável, uma pessoa melhor no seu relacionamento. A decisão é sua, tá ok? E aí eu te pergunto, quais são as suas batalhas? Quais são as suas batalhas? Eu quero que você tenha clareza disso nessa primeira aula do que te impede de crescer. Essa aula foi forte, hein? E se eu fosse você, compartilhava, mandava para mais pessoas, para que mais pessoas também tenham conhecimento daquilo que você também está se alimentando, tá ok? Se você está se alimentando de coisa boa, compartilha, não deixa de compartilhar, tá? E curte o vídeo, comenta, escreve aqui embaixo tudo aquilo que você tem achado. É muito importante, né, esse feedback que você vai dar para mim, tá ok? E eu quero estar fazendo uma oração por você. Sexta-feira a gente acabou não fazendo. Eu vou orar com você essa semana, a gente vai consagrar essa semana. Devo orar com você durante a semana toda, tá ok? Então, feche seus olhos aí para a gente poder orar e já consagrar esse dia que é do Senhor. É um dia que Ele fez para você estabelecer os seus projetos, as promessas dele na sua vida. Nunca esqueça disso. Deus, Ele ama abençoar as promessas dele. Né? Tudo aquilo que Ele liberou para você, toda a palavra que Ele liberou sobre a sua vida vai se concretizar. Eu creio nisso e eu quero que você creia, se apegue nisso e tamo junto. Feche seus olhos aí. Pai, muito obrigado, Deus, por essa aula. Muito obrigado por esse tempo, Pai, com os meus alunos. Muito obrigado, Pai querido, com esse tempo de entender um pouco mais da Tua palavra, entender um pouco mais daquilo que o Senhor tem para nós, os Teus anseios. Nós hoje, Pai querido, tomamos uma decisão. Eu não sei qual é a decisão desse aluno, dessa aluna, mas eu sei, Pai querido, que o Senhor está com eles nessa batalha. E eu sei, Pai querido, que o Senhor não vai deixar eles sozinhos. Pai querido, essa decisão é uma decisão muito importante. E eu te peço agora, Pai, que o Senhor venha com uma fé inabalável, uma fé, Pai querido, que não duvida, uma fé que tenha um entendimento claro de quem é o Senhor. Eu te peço, Pai querido, que o Senhor venha encher os corações nessa manhã, para que eles possam, Pai querido, viver o melhor do Senhor, para que eles possam, Pai querido, desfrutar da Tua presença, do Teu amor, da Tua graça. Eu te peço, Pai, coloque nesses corações uma fé inabalável. Coloca nesse coração, Pai querido, a decisão, o encorajamento de tomar a decisão certa, ficar nesse propósito, Pai querido, até a eternidade. Eu creio, Pai querido, que o Senhor é bom. E eu te peço, Pai, que da mesma forma que eu precisei tomar algumas decisões, que o meu aluno, a minha aluna, possa tomar essa decisão também em nome de Jesus, para que eles possam avançar, crescer, prosperar e atingir, Pai querido, aquilo que o Senhor tem projetado para eles. Eu finalizo isso no nome de Jesus,
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que você possa ter uma semana abençoada. E eu quero ler para você Números 6, 24 e 26. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, te conceda graça. E o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz. Que o Senhor te abençoe. Tamo junto, valeu. Compartilha, manda para mais pessoas e te vejo amanhã. O que te impede de crescer, a gente vai estar no segundo ponto. E valeu. Bom dia para vocês.